Saudações, terráqueos. Ó, essa bagunça aqui é muito boa de ver em casa. Bagunça de criança é uma maravilha em casa. Papai e mamãe tem que arrumar a cara, mas é bagunça. Gente, eu tenho hoje algo para falar sobre o nosso clima aqui da região. Tá com uma sujeira na lente. Porque enquanto eu vou organizando essa zona aqui, eu posso ir falando, eu espero. O que acontece? Temos uma previsão de um El Ninho bem intenso agora para essa época do ano. Para agora, entre julho e agosto, agora, esse mês, né? E aqui na região sul do Rio Grande do Sul, a previsão para as maiores chuvas eu acho que é para agosto, agora. O forte do fenômeno, né? E o Brasil já tem sentido um pouco, né? Os ventos e o que tem acontecido com esse clima, né? Aqui no Rio Grande do Sul teve muita chuva, muita enchente, muito vento também. Assim como agora fiquei sabendo que teve lá para São Paulo e Rio também, teve bastante vento. Acho que mais para São Paulo, né? E, bom, o que acontece? É um fenômeno natural, claro, né? É o Ninho. Tem toda aquela matemática. As águas do Pacífico aquecem, aí trazem mais chuva para cá, e ao mesmo tempo a gente está no inverno, então fica vindo umas ondas de ar frio do sul. Então fica esse ar quente e úmido do Pacífico encontrando o ar frio e seco aqui do sul, que não é tão seco assim, ele traz chuva de inverno também, mas é menos. E acaba tendo muito temporal de vento, chuva forte, raio, essas coisas, né? Então é um cenário bem ruim, assim. Aqui na região de Pelotas, Capão do Leão, até Rio Grande também, as cidades aqui da volta, elas são meio mais seguras do que outros lugares. Mesmo sendo plano, o vento não pega tão forte. E por ser plano, não tem essas enchentes tão repentinas e não tem tanto deslizamento de terra ou coisa assim, né? Aqui quando a água vem meio uniforme em bairros inteiros da cidade. Normalmente dá tempo de prever e fugir, fazer alguma coisa. E dificilmente tu vai ter água muito profunda, assim, tipo, mais do que 2 3 metros de água, como tem em algumas das cidades, né? Então vai pegar o primeiro andar da casa de todo mundo e deu, né? O que é horrível, claro, né? O esgoto todo sobe, fica uma porcaria. Mas em geral não passa muito disso. E dá meio que pra anteceder, assim, né? Sabendo a previsão das chuvas e as marés e coisas assim. Né? Então a gente tem que se preparar, é claro, né? Cada região é bem específica, assim, né? Pra essa coisa de chuva, né? Mas o que eu queria falar não é bem assim o que fazer no caso da enchente ou da chuva, porque meio que já sabemos, né? Assim, né? Aqui eu não tenho muita solução, tá? Eu tô aqui no quarto andar, estendo as roupas dentro de casa, porque eu aqui não tem nem onde estender mesmo. Então o que acontece aqui é que eu fico sem luz e sem água, né? E que é um problemão, porque o prédio fica sem luz e consequentemente a água não sobe pra caixa, eu fico sem água encanada. No máximo eu posso buscar água lá embaixo. O que é uma porcaria, né? Ainda mais que eu tenho criança pequena, toda a função, né? Assim, né? Eu sozinho até água de poço tomo, né? Mas sabe o que que é? Não é bem do clima que eu quero falar é da internet mesmo. Porque agora saiu de um buraco, não sei de onde, essa galera, que fala que essas mudanças elas são provocadas. Elas são, sei lá, entidades, pessoas que estão provocando ela, países, governos estão provocando essas mudanças climáticas. Quem já ouviu falar nesse papo de antena HARP? Quem já ouviu falar nesse papo de rastro químico dos aviões de passageiros entende o que eu tô falando. Tá? Antena HARP, o que que é? De fato, o que existiu de antena HARP? Existia um projeto soviético que servia para duas coisas. Uma era para acho que escutar as vibrações dos testes nucleares dos Estados Unidos à distância. Então a antena ficava na Europa, apontada para os Estados Unidos e escutava os testes nucleares. Não sei se eles conseguiram escutar, como é que eles faziam. O que é exatamente escutar um teste nuclear com uma antena, eu não sei explicar direito, até porque eu não entendi. E a outra função dela, eles queriam aproveitar a estrutura, que é uma antena do tamanho de um prédio, né? Uma coisa grande, uma espécie de um paredão assim voltado para oeste, assim, para o lado dos Estados Unidos, toda apontada para lá, para tentar manipular o clima. Seria, vamos dizer, assim, eu vou chutar bem longe, assim, posso estar falando bastante besteira, mais do que já se fala na internet, um micro-ondas gigante, né? Uma coisa assim. Então tu pode
aquecer Paris até a população sucumbir ao calor, não aguentar mais, a cidade parar, né? Criar ondas de calor, criar tempestades, coisa assim. Mano, isso nunca funcionou, cara, tá? Tem uns projetos malucos. Teve um projeto dos Estados Unidos que eles tentaram semear um furacão no Oceano Atlântico. Aí eles queriam saber se eles podiam fazer um furacão e o furacão atingir algum país, entendeu? Tu direciona ele, né? Como é que funciona isso? E, ironicamente, diz que eles conseguiram e atingiu os Estados Unidos mesmo. Um furacão fraco, alguma coisa assim. Porque eu já aprendi também. Eu tô falando tudo isso assim, tirando essa informação do fiofó, assim, porque, tipo, não tô nem dando Google pra pesquisar, só o que eu já lembro da vida, assim, tô falando. Que eu vi numa revista, acho que super interessante, que dizia que uma arma radioativa, uma espécie de um canhão radioativo num satélite ou num avião, eu acho, ele poderia acabar com um tornado. Tu aquece o núcleo do tornado, não do furacão, do tornado, que ele é pequenininho, né? E aí ele se dissipa, ele se desorganiza, aquele funil, né? Então tem umas manipulações de clima, né? O que é semear chuva, né? Quem já ouviu falar também em semear chuva? É basicamente jogar sal na nuvem. Passa um aviãozinho lá, pulveriza a nuvem com sais minerais, porque se tu jogar sal de cozinha na nuvem, sal marinho, sei lá, né? Vai chover salgado, né? Então são outros cristais. Super bom de química, eu tô falando aqui dos devaneios químicos, né? Eu tô tentando desmentir uma teoria da conspiração sem ter estudado química. Mas são sais minerais que imagino que não salguem a água, porque a chuva caia doce. E é uma questão bem, não é nem química, é física mesmo. São pedrinhas que tu joga na nuvem, essas pedrinhas aglomeram água na volta delas e essa nuvem chove. Tu força uma nuvem a chover naquele exato momento ali onde ela tá, pulverizando ela com poeira, sais, uma coisa assim. Isso existe, em Dubai tem chuva com hora marcada, né? A chuva é todos os dias, vamos dizer, às 5 da tarde. Se num dia tem um jogo de futebol às 5 da tarde, eles programam a chuva para 6 da tarde. Sabe? Eles fazem bem direitinho, assim. Não tem... Porque Dubai, embora seja uma espécie de um deserto, ela tem nebulosidade. Então, se tu passar um drone ou um avião lá em cima, pulverizando as nuvens que isso aí, tu faz chover ali na hora. Tu não pode chegar no meio do Saara onde não tem nuvem nenhuma e fazer chover. Tu tem que levar uma nuvem para lá. Você vai transportar nuvens, eu ainda não vi essa tecnologia na vida. Então existe muita coisa que manipula o clima, que se tu ficar falando assim, parece que, nossa, tem um sistema de manipular o clima. E a galera acha, mano, que o que tá acontecendo aqui é feito à mão, é feito por alguém, pelo homem, né, pelo ser humano, sabe? Olha, mano, eu não sou engenheiro aeronáutico pra saber se a trilha do aviãozinho, que falando da trilha do avião também, o rastro químico do avião, que eu aprendi no colégio, que é vapor de água, porque ele entra no motor e sai, lá é muito frio, né? E cria esses cristais de gelo, uma neve artificial criada pelo avião, que não cai no solo, ela se torna-se vapor de água de novo lá, ou se condensa numa nuvenzinha pequena e vai-se embora, né? Se aglomera com outras massas de água. Então não tem muito. Não é uma coisa que tu vai passar um avião, vai chover, vai criar um furacão, vai dar uma enchente, que não sei o que, sabe? Mas essa paranoia aí dos rastros químicos, assim, dizem até que, tipo, deixa a população com mais chances de virar gay, diz que deixa a população mais burra, diz que deixa a população mais não sei o quê. Então o avião de viagem, na verdade, que tu vê lá no céu, lá soltando aquele rastro, na verdade ele é um avião militar disfarçado de avião de viagem só pra isso. Olha o tamanho da teoria, onde é que tem esses aviões, onde é que eles aterrissam, tu segue eles no radar. Todos os governos sabem, então nenhum denuncia o outro país que faz, como é que funciona? Mano, é burrice, viu? Né? Pra acreditar numa coisa dessa aí, sem estudar, é muita burrice. Estudando nem se fala. Estudando tu não acredita. Se eu ler 3 páginas de um livro de meteorologia, ou de química, ou de engenharia aeronáutica, eu vou saber que o avião não me deixa gay, né? E também não faz chover, sabe assim? A não ser que ele pulverize as nuvenzinhas ali lá em Dubai, uma nuvenzinha que estiver jogando um cristalzinho de sal, tá? Mas é só uma chuvazinha de nada, não vai dar uma enchente em Dubai, né? Quem dera, né? Mas o lance é esse, cara, é umas coisas da internet que saem e eu acho até que é uma coisa meio eleitoreira, assim. Eu acho que é uma coisa, porque em geral quem é de direita acredita nessas viagens, né? Não vamos generalizar,
Mas vamos dizer que é de direita, às vezes acredita em mais besteira, né? Então, tem muito isso assim, de que na verdade os governos de esquerda querem esconder de você que o clima é manipulado e não sei o quê. Quando na verdade o clima é manipulado, sabe por quê? Pelos boi, né? É manipulado, sabe por quê? Pela queimada, é manipulado pelo desmatamento, é manipulado pela pesca predatória, é manipulado pelo trânsito, né, de veículos de combustão, né, é manipulado pela mineração para fazer veículo elétrico, é manipulado pelo uso de água para a IA fazer novela de fruta, sabe? O clima é manipulado por causa dessas coisas, sabe? Né? Então, de certa forma, dá para dizer que é manipulado? É, né? Mas da maneira pior, mais mal pensada possível, né? São as mudanças climáticas aceleradas pela atividade humana. Bingo, né? Isso aí acontece, né? E não é o avião lá que tá jogando sei lá o que lá pelas asinhas e para fazer chover, para fazer dar uma enchente no Rio Grande do Sul, pra, pra quê? Pra alagar tudo e deu, né? E é legal que a enchente atinge todo mundo, né? Até o cara. Isso aí tem. Aí existem pessoas mais protegidas e as menos protegidas. É claro que existe, né? Aqui tem o Navegantes 1, 2 e 3 aqui do lado, tem o Fátima, né? Tem uns bairros que qualquer alagamento leve na cidade é o primeiro a sentir, né? E o último a ter uma assistência, dependendo, né? Então, tem. Mas em geral todo mundo se ferra. Em geral, se a cidade inteira, o estado inteiro tá alagado, tu não vai ganhar nada. Tu não vai lucrar com nada, tu só vai perder. Tá? Tu só não vai perder tudo porque tu é milionário e já tem um monte de coisa e o que tu perde é irrisório, né? Mas tu perde. Tu perde freguês no teu comércio, tu perde o teu carro de luxo, a tua empregada fica ilhada em casa e não vai trabalhar, tu perde mão de obra no geral, tu perde serviço, tu atrasa a reforma da tua casa de praia, tu perde a casa de praia, porque o Laranjal todo alaga, também ninguém mandou construir lá, né? Então, todo mundo se rala, não teria como ter uma conspiração dessas jamais descoberta, sem nenhum indício, né? Então, resumindo assim, existem mudanças climáticas causadas por atividade humana. Intencional, não. É tudo consequência de lucro exacerbado. Tu quer minerar tudo e sair correndo e deixar todo o mercúrio para trás. Tu quer soltar mais gado naquele campo do que pode, desmata tudo. Tu quer botar fogo no mato para soltar mais gado ainda, desmata tudo. Sabe? Tu quer acabar com a pesca de um rio, tu acaba com a vegetação rasteira do rio. Papai tá gravando vídeos. Tu acaba com a vegetação rasteira do rio. E aí tu. Opa, papaizinho. Olha lá o desenho da girafa. Olha lá. Aí tu acaba com a vegetação e aí tu assoreia o rio, é mais fácil ter enchente também, né? Tem N fatores, tá? E eu não tô dizendo que tem que parar com tudo, dá pra criar boi, fazer buraco pra tirar a terra rara, fazer essas coisas sem destruir tudo, é só não ser um imbecil completo, sabe assim, né? Que normalmente os imbecis completos acumulam mais dinheiro, fazem essas coisas maiores, assim, e normalmente dá algum problemão, né, gente? Então não tem muito o que fazer, não. Né? E. Bom, no mais é isso, terráqueos, tá? Eu vou agora gravar outros vídeos sobre outros assuntos, mas eu queria falar disso aí, tá? Esse vídeo não é muito sobre clima, é mais sobre internet também, né? Que é como que a internet está reagindo ao Super El Ninho. E ela reagiu, não é alertando as pessoas, ensinando, fazendo não sei o que, é espalhando umas teorias da conspiração mais maluca, sabe? Que eu acho que tem coisa eleitoreira. Eu acho que é pra dizer que existe uma conspiração global de esquerda, gaysista, não sei o que ista, que não pode ser eleita de jeito nenhum, senão o mundo vai virar, não sei, a ditadura do Todes, não sei como é que esse pessoal viaja na maionese. Mas é isso, não acredite em abobrinha da internet, tá? Nem em mim, duvida de mim, porque eu não sou químico, nem piloto, nem porcaria nenhuma, né? Mas não precisa ser para ver que essa ideia é completamente imbecil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se for meus alunos que farmam aura falando isso aí, eu já acho um exagero, né? A gente adulta, velho, gente estudada, gente crescida, gente, sabe, vivida, vai falar uma abobrinha dessa, pelo amor de Deus, né, gente? Tá? Então é isso aí, saudações terráqueos. E vamos aqui com
minha pituquinha e os desenhozinhos dela. Vamos seguir vendo os desenhozinhos.